Boa noite a todos. Vamos dar início do livro Os Mensageiros, né? Hoje o capítulo é o capítulo 21, Espíritos Dementados. Inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço, movimentavam seus carregadores sem conta, conduziam grandes botijas d'água, caldeirantes de sopa, vasos de substâncias medicamentosas em galeoatas diversas. Aqui, galeoatas, pequeno barco. Aqui fala num outro livro aqui que é um pequeno barco, né? Então, assim, estavam falando as coisas que tinha lá, né? Mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos alburquerques, olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos, em maníaco de amplas proporções. Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço à maioria dos técnicos do sopro curativo, os quais se desviaram de nós rumo às edificações situadas em zonas diferentes. O sopro a gente tinha visto no capítulo bem anterior, né, sobre o sopro, né, que até a Fernanda ficou de ver, da gente depois fazer um estudo mais amplo dele, né, porque quase não, eu acredito que quase nenhum centro hoje em dia se usa o sopro, né, que eu saiba não, né, mas pode ser que tenha algum que tenha, né. Gentilmente nos explicava que os benfeitores do campo da paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Então, os espíritos que estavam ali naquele lugar, eles estão assim, como se fossem os nossos loucos no maníaco, né? Assim, eles não têm noção ainda que já desencarnou, que eles estão ali num posto de socorro para poder se recuperar, para poder fazer um tratamento neles. Não tem essa noção ainda. Eles estão imaginando ainda que está na carne ainda. Os doentes que tínhamos sob os olhos permaneciam em melhores condições, já se locomoviam e muitos deles se conversavam, apesar dos desequilíbrios que lhes assinalavam as palavras e pensamento. Nesse caso aqui, eles ainda têm uma consciência, que vai ter casos que a gente vai ver que o espírito nem andar não anda, tá só dormindo, mas para frente a gente vai ver isso aqui, né? Esclarecia-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina, quando algumas entidades se acercaram respeitosas. Senhor Alfredo, disse um velho de barba muito alva, estou aguardando o resultado de minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e aos escravos? Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando volto para casa, creio seja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Espero minha mulher e os filhos. Como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu, como se estivesse tratando uma pessoa de bom senso. Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa mais a fazer. Por que preocupar-se tanto assim com as terras e os escravos? Primeiramente, a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. Aqui no outro livro aqui, Malaquias, interno do poço, ex-fazendeiro idoso, escravista. E é interessante a gente ver aqui que ele tinha escravo. A escravidão, a abolição da escravidão, que eu vi pela internet, foi em 1888, né? Esse livro foi psicografado, né, foi relatado em 1940, quer dizer, tem 52 anos e ele ainda acha que ele... ou tanto de tempo que ele até agora não despertou ainda, entendeu? Então, quer dizer, são vários espíritos, já tive caso de ver ler um outro livro, que tinha um espírito que estava 200 anos preso ali, achando que ainda estava vivo e
temendo de ódio e querendo vingança, entendeu? Então, assim, quanto tempo que não fica ainda até o despertar mesmo, né, da consciência, né? O velho sorriu como o doente, apoiado na firmeza e no otimismo do médico. Reconheço que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim. São preguiçosos e necessitam da minha presença. Mas, doutrinando sutilmente o pobre velhinho, o administrador objetou. Entretanto, de onde vieram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, sim, afirmava o ancião trêmulo e satisfeito. Pois é, Malaquias, chega um instante na vida que se precisam devolver a Deus o que a dele pertence. Assim, eu não sou mãe, né, mas pelo que minha mãe falava, assim, que é muito triste mãe enterrar um filho. Então, assim, aí e assim, o amor, nesse caso aqui, vai ter mais pormenores, né? Mas eu digo assim, até mesmo o amor demais de uma mãe para com o filho não consegue fazer com que ela desperte que ela realmente desencarnou, que ela realmente pode começar a trabalhar, que ela realmente... Então, se fica naquele vínculo, não consegue desligar. Como dizem os ditados, né? A filha a gente põe pro mundo, né? Então, assim, a gente tem que deixar crescer e deixar ele viver a vida dele, né? Então, assim, e muitos dão essa desculpa e muitos realmente ficam apegados ao filho ao ponto de não conseguir se libertar, né? Além do mais, seus filhos são também responsáveis, e se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmo. Por agora, é indispensável que você se refaça, aclareie as ideias e sossegue o coração. O velho sorriu confortado, mas antes que pudesse falar de novo, um cavaleiro, denotando nobre apuro, adiantou-se exclamando: E a solução do meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Caiú impôs toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco, que nada poderá ele fazer com as artimanhas políticas, esse mal informado a meu respeito. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Já expedi a mensagem, esclareceu Alfredo com carinho fraternal. O imperador certamente levará em conta a solicitação. Entretanto, a demora muito grande, falou o cavaleiro impaciente, como se estivesse diante de um subordinado vulgar. Mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador, muito calmo, acredito que você esteja sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina, que vale os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis. Não pense no que tem perdido, medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. No outro livro aqui fala esse Aristarcos interno do posto, ex-rico. Esqueças os primos ambiciosos e o Visconde que não o compreendeu. Terão eles de deixar quando puserem no campo transitório, a fim de prestarem conta às divindades. Nunca pensou nisto? Aristarco pareceu perder por momentos a inquietação, sorriu francamente e respondeu: é verdade, os tratantes morrerão. Uma senhora, mostrando-se aflita, pôs-se à nossa frente e interpelou altiva: Senhor Alfredo, peço-lhe não me retenha aqui meu marido. Senhor, peço-me que não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certo de que ele não dissipará os bens, desmoralizar-nos-á o nome. Por favor, autoriza meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que a minha moléstia teve origem nesse estado de coisa. Já sei, minha irmã, respondeu o nosso amigo com a mesma solicitude. No entanto, que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor curar-se e tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Mas nem sequer sei onde estou, reclamou a pobre senhora.
torcendo as mãos. Creio que tenho trazido ao fim do mundo para tratamento de uma simples perda de sentidos. Todavia, ninguém a maltrata, disse o interlocutor, bondosamente. Esse seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Há criaturas suportando fardos muito mais pesados que o seu. Aprenda, quando esteja em suas possibilidades, a desfazer-se de aquisições passageiras para ganhar os eternos bens. A infeliz não sorriu como os outros, fechando-se em sombria catatura, afastando pesadamente olhos fulgurantes de cólera, como se mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Adiantaram-se outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta. Não posso atender a todos no momento. Depois de amanhã serão recebidos para explicações. E voltando-se para nós, esclareceu e sorriu. No círculo carnal, seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. Esse aqui é o interessante que, assim, a gente vê uma pessoa, né, e na verdade a gente não sabe o que passa por ela no íntimo dela, né? Então, assim, às vezes ela tá passando por mil problemas ou criando mil problemas, né? Então, assim, às vezes a gente se acha cheio de problemas. Eu achei interessante que ele falando. A gente acha que os problemas da gente são maiores do que de qualquer pessoa. E tem gente que tem problemas muito maior, né? Então, assim, e ali eles estão, assim, totalmente presos ainda na carne, nos pensamentos da carne, preso na matéria ou preso na vingança, né? Ou no dinheiro, né? São desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores, reclamam providência, sem falar no ensejo de iluminação, que menosprezam, acusam os outros, sem relacionarem os próprios erros. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia de nosso trabalho no setor dos que desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Aqui é interessante que, assim, a atenção deles, né, que o intuito dele, ele sabe tudo que se passa com ele, sabe os problemas, tudo, mas mesmo assim ele deu atenção, escutou os problemas para tentar ver se despertava neles um tique para poder ajudar eles, despertar o bem neles, né, despertar para ver que eles não estavam somente passando, que eles não estavam, que eles ali podiam ser ajudados, né. Não é crime interessar-se em alguém pelas atividades rurais, pelas recepções de uma herança, pelo bem-estar da família. Mas, no fundo, o velhinho que reclama terras, escravo, nunca pensou senão em tirania no campo. O cavalheiro que aguarda a herança deseja lesar os primos, e a senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico desencarnou quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Aí, entendeu? Então, assim, aqui ele sabia como de fato o que é que eles, no íntimo, eles estavam preocupados, né? Que assim, um estava preocupado com a herança, né? Bem da família, os velhinhos, ele era tirano, ele era ruim, né? E o outro aqui pensando em lesar os primos. Não que ele estava achando que ele ia ser lesado, mas na verdade ele estava com a intenção de lesar os primos. A outra preocupada com o marido, mas no íntimo ela queria matar o marido antes, né? Conheço-lhe os processos um a um. Acordaram de longo sono na inconsciência e julga-se encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Quer dizer, eles ficaram muito tempo dormindo, né? E agora acordaram agora para poder ver se consegue fazer um tratamento para melhorar, né? Eu estava assombrado. Expressando minha profunda admiração, perguntei: esses doentes demoraram-se aqui? Como alcançaram o posto? Gentil como sempre, Alfredo respondeu: foram recolhidos em pior estado. Quer dizer, eles já tiveram uma situação pior, né? Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos do campo da paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Então, mais para frente, eu acho que a gente vai ver esse Campos da Paz aqui. Então, assim, eles ainda, o que acontece? Eles ainda, assim, eles ainda, 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 eles ainda,
se tão preso ainda naquele íntimo de querer voltar para a Terra, de querer continuar fazendo o que estava fazendo antes, quando estava encarnada ainda. Não teve o despertar de que não, eu morri, eu não estou mais na carne, eu preciso tentar melhorar, né? Quer dizer, não despertou o íntimo na consciência, não despertou Deus ainda, né? No íntimo não teve aquela... Mas eles já conseguiram, pelo menos já melhoraram, né? Quer dizer, um pouco da desconsciência está sendo despertado. E gradativamente vai ser despertado. Quer dizer, todo espírito, uma hora ele vai ser, nem como se diz, não é porque morreu, tá ali num umbral trocentos anos, que nunca vai ser resgatado, ele vai ser resgatado assim que ele tiver a vontade de querer ser ajudado, né? E ele vai para um lugar de ajuda e tudo. Mas o mais interessante, como uma prima minha sempre fala, Deus não é invasor, né? Então, assim, Deus não vai invadir você. Se você não quiser melhorar, se você não quiser uma ajuda, ele não vai te ajudar, entendeu? Então, assim, é muito interessante, do mesmo no caso deles aqui. Então, assim, eles estão sendo ajudados, porém na medida do possível, porque até então eles não estão preocupados em melhorar, assim, preocupados nos bens materiais, nos prazeres inferiores, né? Bom, agora eu vou dar o espaço para quem quiser comentar mais alguma coisa.